chuva em outros planetas. Em Marte, chove neve de gelo seco, mas ela evapora antes de chegar no chão. Em Netuno, chove diamante, porque a pressão cristaliza o carbono que fica no ar. Dá pra se mudar pra lá, será? Em Vênus, chove ácido sulfúrico, que é extremamente corrosivo. E é aí que você agradece por na Terra chover água. No HD 189733b, chove vidro derretido. E por isso e por outros motivos, é considerado um planeta extremamente mortal. Como é a vida dos canhotos? Escrever num caderno pros destros é normal, mas pros canhotos significa sujar a mão inteira de lápis ou caneta. E é impossível escrever em lousas, porque você apaga o que escreveu com a mão. O número de carteiras na escola pra canhotos também é mísero, e muitas vezes você tem que sair pra buscar em outra sala. Usar tesoura também é um desafio, os números nas fitas métricas ficam invertidos, e a geladeira vira uma arma. Como é a visão de pessoas com condições especiais? Esquizofrenia. Ela pode dar alucinações visuais e auditivas. Por isso, a pessoa pode ver e ouvir coisas que não estão ali, e ter dificuldade pra identificar o que é real. Pessoas com autismo podem ter sensibilidade sensorial e ver luzes mais fortes do que são. Os sons também ficam bem mais altos e incômodos, assim como algumas texturas. Mas é diferente pra cada um. TDAH. Essas pessoas podem não ver obstáculos e ter dificuldade de desviar das coisas. Além disso, é difícil manter o foco e não se distrair com outras coisas. Por fim, algumas pessoas com dislexia podem interpretar as letras e palavras se mexendo e podem ter bastante dificuldade pra ler. Lembrando que cada um é diferente e isso são só simulações. Como é a visão de quem usa óculos? Uma pessoa com a visão perfeita vê assim, e se você vê assim, você é privilegiado. Com 2 graus já incomoda bastante, mas com 4 fica impossível andar sem óculos. Com 5 graus é mais difícil ainda, e com 7 não dá mais pra identificar as coisas. Eu confirmo porque é o meu grau. E com 12 vira tudo um borrão. Crianças com superpoderes reais. Hasna Musalmani é uma menina de 12 anos que chora cristais. No começo, os pais dela achavam que era diamante e que eles iam ficar ricos, mas descobriram que eram só pedras mesmo, e nunca provaram se era verdade ou não. Ivan Stojkovic consegue grudar qualquer metal no seu corpo, moedas, colheres e até panelas. E ele jura que é magnético, apesar de muita gente achar que ele só é grudento. Crianças mais espertas que policiais. Um assaltante entrou numa casa e roubou várias coisas, incluindo o iPad e o PlayStation de um menino de 8 anos. A polícia não conseguiu descobrir quem era o culpado, mas o menino não aceitou. Ele baixou um aplicativo pra rastrear o seu iPad, descobriu onde ele tava e mostrou pra polícia. Só que foi assim que ele descobriu o esconderijo de uma quadrilha enorme que tinha feito vários roubos no país inteiro. Em 2015, a polícia tava desesperada pra achar um criminoso e tava batendo de porta em porta pra descobrir alguma pista. Foi aí que a Rebeca, de 11 anos, disse que tinha visto um cara suspeito e podia desenhar ele, só que com boneco de palitinho. E por incrível que pareça, conseguiram achar o cara. Crianças que compraram coisas bizarras com o dinheiro dos pais. Um menino de 8 anos pediu o cartão da mãe emprestado pra comprar açaí. Ela deu, achando que ele ia fazer só isso. Mas no dia que ela olhou a fatura, descobriu que ao invés de açaí, ele tinha gasto 11 mil reais no Roblox. Aí ela vendeu o celular e PlayStation dele pra pagar o cartão. Um bebê de 2 anos tava brincando com o celular da mãe quando sem querer entrou num aplicativo e pediu 31 Big Macs. Quando o entregador chegou, a mãe ficou em choque e acabou doando todos os lanches pros vizinhos. Por fim, 2 irmãos estavam brincando no celular da mãe enquanto ela trabalhava. Só que sem ela saber, eles compraram uma TV de 86 polegadas. Quando ela chegou, os 2 levaram muita bronca. Mas quando o pai viu, eles ficaram com ela. De onde vem o seu sobrenome? Se seu sobrenome é Nogueira, Pereira, Pinheiro ou Amaral, você provavelmente é parente de algum colonizador, porque eles foram inspirados em árvores de Portugal que não tinha no Brasil. Se seu sobrenome é Barbosa, alguém do seu passado era muito barbudo, porque esse nome era dado pra zoar quem tinha barba muito grande. Se seu nome é Ferreira, Serra, Coutinho ou Carpinteiro, significa que a sua família era conhecida pela profissão que tinha. Almeida, Barcelos, Coimbra, Braga e Guimarães são nomes de lugares de Portugal, de onde a sua família provavelmente veio. Por fim, Silva foi originalmente criado em Portugal para simbolizar alguém que vivia perto da selva, e chegando no Brasil foi dado para indígenas e escravizados que não tinham sobrenome. Eu duvido você chegar no fim desse vídeo, porque ele vai te deixar muito desconfortável. Agora, você tá respirando no modo manual e tá sentindo todos os dedos do seu pé encostando um no outro, e as suas roupas encostando na sua pele. Ah, e você tá sentindo a sua língua encostar no seu céu da boca. Tem alguma parte do seu corpo coçando, e agora você acabou de perceber e você tá respirando manualmente de novo. O Japão é tão limpo que dá pra andar de meia na rua e ela sai limpa. Pra testar, ele comprou uma meia novinha e começou a andar na calçada e no asfalto. Rodou algumas vezes e foi pra rua mais movimentada da cidade, pra pegar o chão mais sujo possível. E finalmente, depois de andar por 10 minutos, a meia realmente tava branquinha. Dá pra criar uma língua nova do nada? Vamos testar nesse vídeo. Crie uma palavra da sua cabeça que signifique algo. Por exemplo, eu acabei de inventar que na nossa língua livro vai ser lalá. E aí, comenta a palavra que você inventou com o significado. E aí, os comentários desse vídeo vão virar um grande dicionário da nossa nova língua secreta. Dá pra
fazer a Terra inteira no Minecraft? Em 2020, um cara resolveu testar. A meta é fazer a Terra inteira com todos os detalhes no Minecraft. E ele não tá sozinho. Várias pessoas entraram no projeto e escolheram lugares pra recriar bloco por bloco. Fizeram Paris, Nova York e até São Paulo, com todas as ruas, prédios, escolas, casas e placas. Tudo tá no começo, mas um dia a gente vai ter a Terra no Minecraft. Duvidaram que esse menino conseguia jogar o avião de papel dentro do gol. Então, no meio do jogo, ele tacou o negócio no estádio. Aos poucos, toda a arquibancada começou a prestar mais atenção no aviãozinho do que na bola. E todo mundo tava torcendo pra ele conseguir cumprir o desafio. Aos poucos, ele ia avançando, avançando e avançando. Mas também parecia que tava indo cada vez mais devagar. E foi chegando perto até que... Gol! Dá pra pintar um papel até ele virar um espelho? Esse cara tentou e no primeiro dia tava cinza claro. Só que depois de 6 dias já tava dando pra ver o brilho e um pouquinho de reflexo. 12 dias depois o papel tava fininho. E no 15º dia ele rasgou. Então ele teve que recomeçar o desafio e pintar várias vezes por vários dias. Mas depois de 37 dias ele finalmente refletiu. Essa menina não queria pegar a fila da escada rolante subindo. Então resolveu correr na que tava descendo. Todo mundo começou a torcer muito por ela. E ela até que tava andando bem rápido, mas começou a cansar e ficar pra trás. Mas mesmo com falta de ar, ela continuou tentando. Ela tava quase chegando no andar quando sentou e desistiu. Dá um peteleco na tela, vai valer a pena. Se tivessem olhos na frente. Pombo, com um olho na frente, ficou bem mais simpático. Deus, faz a próxima leva assim? Viado, parece as pessoas que usam óculos quando tiram o óculos. Cabra, não. Obrigada. Vaca, ficou qualquer coisa menos uma vaca. Cachorro. Tá, até que é bonitinho. Galinha. Eu acho que as aves são os que ficam melhores desse jeito. Coisa mais fofinha. Golfinho. Hoje eu não durmo. Isso é uma torre infinita de livros, mas o que acontece se você cair dentro dela? Olhando pra dentro, ela é extremamente profunda. E dá um frio na barriga, principalmente se você tiver medo de altura. Porque parece que se você cair, nunca mais vai dar pra sair. Mas na verdade, se você cair, vai ficar na altura do chão. Porque apesar de parecer super fundo, isso na verdade é um espelho que reflete a parte de cima. E se você nunca mais comesse essas coisas? Se você parasse de comer vegetais, no começo nada mudaria. Mas logo você sentiria muita dificuldade pra fazer cocô pela falta das fibras. A sua pele e cabelo ficariam horríveis e você poderia ter anemia. Parando de comer gordura, você provavelmente acha que ficaria mais saudável, né? Mas na real, seu corpo não conseguiria produzir hormônios importantes, nem absorver várias vitaminas. E você iria de vala. Mas se você nunca mais comesse doce, no começo ia ficar bem mal-humorado. Só que com o tempo, a sua pele e dentes ficariam mais bonitos. O seu humor ia melhorar e os seus níveis de ansiedade iam cair. Por fim, se você deixasse de comer frutas, pegaria doenças muito fácil. Além de não comer várias vitaminas importantes. E fariam o seu cabelo cair e sua pele ficar muito seca. E se você pintar um quarto inteiro com a tinta mais preta do mundo? Essa tinta é tão preta que qualquer coisa que você pinte com ela fica parecendo um objeto 2D. Mas então, como fica um quarto com todas as paredes pintadas dessa cor? Esse cara testou e começou a pintar. Pra ela ficar o mais escura possível, ele precisou passar várias camadas. E horas depois, o quarto mais escuro do mundo ficou assim, preto. E se você só comesse McDonald's pelo resto da sua vida? Esse cara resolveu comer só Big Mac no café da manhã, almoço e janta todo dia. Nos primeiros dias, ele tava bem feliz, obviamente. Mas aos poucos, ele começou a ficar com enjoo, cansado e até triste. Mas ele continuou comendo, porque só tinha vontade de comer o lanche. Depois de só 30 dias, ele engordou 11 quilos. O fígado começou a dar pau. O colesterol subiu muito e os médicos obrigaram ele a parar, porque senão ele ia de vala. Ela precisa ficar com a boca fechada 24 horas por dia. Não dá pra comer comidas sólidas e muito menos falar. Escovar os dentes é impossível, mas você ainda precisa limpar eles. E por isso tem que usar Listerine toda hora. E ela tem que ficar assim por 30 dias, porque quebrou o queixo e não pode mexer esses ossos. Essa menina era muito fã de K-pop e pediu uma festa de aniversário temática da Coreia. E os pais, querendo fazer a filha feliz, aceitaram. Só que chegando na festa, ela viu isso. Um bolo com fotos do líder da Coreia do Norte. Várias bandeiras vermelhas, marchas militares norte-coreanas e uma foto gigante do Kim Jong-un na parede. O pai confundiu Coreia do Sul com Coreia do Norte. Essa menina tava comendo chocolate quando um comercial da mesma marca apareceu na TV. O que já é uma coincidência bem bizarra. Mas ficou ainda mais bizarro quando ela escutou o que o comercial dizia. The fact that this Reese's ad showed up at this exact moment proves that your devices are listening. What the fuck?
Esse menino achou um buraco misterioso na escola e começou a jogar coisas aleatórias por ele. Ele começou com talheres e foi indo pra coisas mais intensas, sem ter ideia de pra onde esse buraco dava. Ele jogou uma garrafa de vidro, suco e até ketchup, ainda sem saber o que esse buraco era. Até o dia que ele chegou pra jogar alguma coisa e tinham tampado o buraco. Um cara apareceu no meio dessa coreografia de dança, mas disfarçou de um jeito genial. Essa apresentação tava acontecendo numa esteira de aeroporto, só que o aeroporto continuou funcionando normal. E um cara não percebeu a coreografia e resolveu usar a esteira enquanto elas estavam dançando. E ao invés de sair correndo, ele imitou elas perfeitamente. Em 2012, esse funcionário da Apple viralizou porque o nome dele é Samsung. E ele ficou tão famoso que precisou fingir que era outra pessoa no trabalho, porque todo mundo cascava o bico quando ele falava o nome dele. Até que ele saiu da Apple e infelizmente não foi contratado pela Samsung. Esse cantor errou feio, porque prometeu deixar uma marca de mão em todos os seus discos sem parar por 24 horas. No começo ele tava tranquilo, mas depois de só algumas horas ele já não tinha energia. O braço tava doendo, a sua mão tremendo, mas ele não parou. Depois de 11 horas ele mal conseguia se mexer, mas de algum jeito conseguiu continuar por causa da sua promessa. E depois de 24 horas e 42 minutos ele deu a última mãozada. Esse cara enfiou a colher na comida da mulher e ela saiu correndo. Ninguém entendeu nada. Mas isso acontece porque na Coreia, se o cara coloca a colher dentro da comida da mulher, significa que ele quer casar com ela. E aí ela vai pra fora olhar o céu. E se tiver sol, significa que eles realmente vão casar. O menino enfiou um Lego dentro do nariz e ele ficou preso. Aí ele enfiou outro Lego pra grudar nesse bloco e tentar tirar ele. Só que ele também ficou preso. A mãe dele até conseguiu tirar o bloco maior, sem saber que tinha outro preso ali. Por 26 anos, ele teve nariz entupido, asma e falta de ar, sem saber o motivo. Até o dia que, tomando banho, ele foi assoar o nariz. E 26 anos depois, o Lego saiu voando do nariz dele. Esse menino tava indo pra escola quando um policial começou a seguir ele. Pouco tempo depois, outros carros de polícia começaram a chegar e formaram uma fila atrás dele enquanto ele andava. Ninguém entendeu nada e ficou se perguntando o que ele tinha feito pra ser seguido por tantos policiais. Mas o motivo é esse distintivo que ele tava usando. Ele era do seu pai policial, que perdeu a vida enquanto trabalhava. E antes de partir, falou pro menino que ele nunca ficaria sozinho. E nesse dia, 70 policiais acompanharam ele até a escola pra cumprir a promessa. Esse cara fez uma mágica pra um macaco e a reação dele foi maravilhosa. Ele primeiro mostra que a bolinha tá dentro do copo. Aí coloca a tampa e começa a chacoalhar. Só que quando o macaco não tá olhando, ele esvazia o copo, jogando a bolinha no chão. Aí ele balança o copo de novo e mostra pro macaco, que tava olhando o copo com muita atenção, achando que o objeto ainda tava lá dentro. Mas quando ele vê que tá vazio... Esse cara foi no salão cortar seu único fio de cabelo. Ele foi super bem tratado. Lavaram o fiozinho com cuidado, com produtos muito bons. Pentearam direitinho e cortaram o tanto que ele pediu. Finalizaram com creme e estilizaram. No fim, ele recebeu produtos de cabelo e cobraram R$200 pelo corte. Esse cara mandou a senha da Netflix dele pra 800 mil pessoas. Ele tava puto porque a Netflix ficou mais cara. E pra se vingar, mandou a própria senha pra um servidor inteiro do Discord. Na hora, todo mundo logou e ele não conseguia mais ver sua série. A Netflix começou a ficar em várias línguas. E as pessoas começaram a ver séries bem diferenciadas. E depois de alguns minutos, um abestado trocou a senha.